Deus quis dizer com essa afirmação? Não faria mais sentido o Senhor dar a recompensa celeste do que na terra? Mas isso é uma metáfora. Naquela época, os hebreus, eles não tinham conhecimento da vida futura. Então, Deus tinha que prometer uma coisa que eles vissem. Era a terra prometida, Canaã prometida. E a história dos hebreus é conhecida por essa busca dessa terra. E aí, então, hoje nós vamos meditar nessas afirmações do honrar pai e mãe. E nesse instante do estudo, vamos sentir, né, colocar os nossos sentimentos profundos quanto aos nossos pais. Vamos sentir esse sentimento em relação aos nossos pais. Qual o verdadeiro sentido do mandamento? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, vamos começar do início. Deus. Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus criou a todos nós simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Sem conhecimento e sem experiência. Mas Deus deu a todos nós a inteligência e o livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, a questão 132, diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Bom, Deus nos criou simples e ignorantes, sem experiência e sem conhecimento. Nós somos espíritos imortais com destino à perfeição. Como é que nós vamos adquirir essas experiências? Onde nós vamos chegar dessa simplicidade a uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus. Então, nessa questão 132, qual o objetivo da encarnação? Os espíritos dizem: Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição e também nos dar condições de cumprir a nossa parte na obra da criação. Olha que lindo! Jesus, ele também foi criado simples e ignorante, ele também teve toda essa trajetória para chegar à perfeição e hoje ele é um colaborador direto de Deus. Ele é um espírito crístico, é Jesus o Cristo, que com uma equipe eles estão diretamente contato com Deus, eles recebem as ordens, as orientações de Deus para nos ajudarem. E na questão do Livro dos Espíritos ainda, 167, também pergunta qual o objetivo da reencarnação? O melhoramento progressivo da humanidade. Então, nós estamos vendo que a reencarnação ela é uma necessidade. Através das encarnações, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós vamos usando o livre-arbítrio. Quanto mais amadurecido vamos ficando, mais discernimento nós vamos tendo para fazermos as nossas escolhas e alcançarmos essa perfeição. Mas, então, o que é reencarnação? É voltar, nós precisamos de um corpo para estarmos aqui para essas experiências evolutivas. E o que nós precisamos para encarnar? Nós precisamos Jesus falou assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque nas mensagens que Jesus nos trouxe, ele veio falar da vida futura, que a verdadeira vida não está aqui na terra, mas no reino dos céus. Então, ele falou desse reino dos céus e veio nos ensinar o caminho que conduz para esse reino. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém pode ver esse reino se não nascer de novo. É preciso, então, reencarnar. Nós somos espíritos imortais, mas precisamos de um corpo para reencarnarmos. E quem que vai nos ajudar a adquirirmos esse corpo? Nós precisamos de um pai e de uma mãe. Precisamos de um masculino e de um feminino para nós encarnarmos. Quem é esse pai? O pai
Ele é também um espírito imperfeito que vem trazer que vem com a sua bagagem, ele para nos ajudar. Ele tem as suas histórias também de vida, que todos nós trazemos. Quem é essa mãe? Também é um espírito perfeito e que também tem as suas histórias. E esse filho também é um espírito imperfeito que também tem as suas histórias. Então, o pai e a mãe, eles vão se unir para terem os filhos, para formarem uma família. Qual o objetivo da família? Da mensagem que foi dita hoje, né? A importância da família. A família, ela é a base fundamental para nós vivermos numa sociedade. Uma família desestruturada acarreta uma sociedade desestruturada. Então, através da família que nós vamos aprendendo a amar os valores da vida, iniciando experiências de fraternidade. Nesses pequenos núcleos familiares é que nós vamos nos preparar para uma família, para a família universal que Jesus falava. Por isso, em cada encarnação, nós temos uma mãe, nós temos um pai. Quantas mães nós já tivemos, quantos pais nós já tivemos? E os filhos, então, eles vão aprendendo com os pais. Mas cada pai, cada mãe, cada filho que trazem as suas experiências, os filhos muitas vezes têm mais maturidade espiritual do que os pais. Esses pais também podem ser, como foi dito ali no preparo, eles podem ser imaturos espiritualmente, ainda espíritos inferiores. Muitas vezes essas famílias não são formadas por espíritos afins, às vezes inimigos de vidas passadas, desafetos de vidas passadas, vêm para essa família para se reajustarem perante as leis divinas. Olha só, nem sempre nós vamos encontrar famílias harmônicas. Muitas vezes nós vemos famílias completamente desestruturadas emocionalmente e espiritualmente. Um palestrante espírita chamado Haroldo Dutra Dias, que muitos já devem ter ouvido falar, ele conta uma história que na década de 70, uma mulher de 20 anos saiu lá do interior de Minas Gerais e foi para Belo Horizonte para tentar a vida. E foi trabalhar como empregada doméstica. Essa família que a recebeu tinha 3 filhos, era uma família de classe média, e o filho caçula, que na época tinha 18 anos, teve um envolvimento com ela e ela engravidou. A família, o que a família fez? Ela era uma família bondosa, vamos dizer assim, acolheu a mulher, mas pegou o filho e mandou o filho para longe, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse continuar a vida dele. E ela, então, ela tinha 20 anos, era analfabeta, ela foi para a cidade grande com sonhos, ela queria estudar, ela tinha o sonho de ser psicóloga, de ter uma vida melhor, também de formar uma família, de ter filhos. Ela continuou trabalhando nessa casa, mas a situação ficou insustentável. Mesmo a família tratava ela bem. Ela, então, volta para o interior de Minas, vai viver em casa de parentes e fica um tempo na casa de um parente, um tempo na casa de outro parente, e isso, a gravidez, ela, quando chegou ao final da gravidez, ela teve um menino, e esse menino foi se chamar Haroldo Dutra Dias. Essa é a história dele. E ele diz que até os 10 anos de idade dele, ele viveu só em casas de parentes. E só com os 10 anos, ele passou a morar com a mãe. Então, vamos entender aqui. A primeira pergunta que eu tinha feito, qual o verdadeiro sentido do mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe?
Então, nós vemos que uma família é formada por espíritos imortais, ainda imperfeitos, formada por pessoas humanas, comuns e imperfeitas. Então, um filho, quando ele chega, ele é movimento, ele é fruto do movimento do pai e da mãe. Essas duas sementes, elas vão se unir para dar esse fruto. Um filho, quando chega numa família, ele se conecta profundamente a toda aquela família biológica. O que isso quer dizer? Cada pai vem de seu próprio pai. Então, nós temos também os nossos ancestrais. Vamos imaginar uma árvore, a árvore da vida. A semente, essas duas sementes se uniram e deram o seu fruto. As raízes da árvore, elas precisam estar muito bem fixadas na terra, nesse solo sagrado. E o tronco, essa árvore vai crescer, esse tronco vai dar os seus galhos com essas folhas. O tronco representa o fruto crescendo, essa árvore vai dar frutos. Então, essa árvore ela vai se estendendo com os seus galhos mais e mais, de tal forma que aquele filho que hoje está aqui, ele vai receber também a influência, a herança de todos aqueles que vieram antes. E isto gera um vínculo muito especial na nossa alma. Então, essas duas sementes sagradas se uniram. E por causa dessa união, nós somos essa formação biológica, porque os pais, eles vão dar o corpo, porque quem nos criou foi Deus. O espírito já existia quando encarna, apenas precisando do corpo para ter a sua experiência aqui na matéria. Então, por causa dessa união, hoje nós somos essa formação biológica que carrega força, memória, essência e conteúdo de inúmeros que vieram antes e que se apresentaram para nós através de um pai e de uma mãe. Cada um de nós é metade pai e metade mãe. A mãe, então, ela é a fonte sagrada da vida. Nós existimos porque teve o sacrifício dessa mulher. Essa mulher foi que nos alimentou, nos nutriu, nos carregou e nos permitiu que nós viéssemos para a vida. A mãe traz para a vida, o pai leva para a vida. Então, a vida se desenvolveu na mãe. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo estava preso em Roma e no final já da sua vida, e ele escreve uma carta para Timóteo. Quem foi Timóteo? Paulo, ele encontrou uma vovozinha chamada Lloyd, que tinha uma filha chamada Eunice e que tinha um filho de 13 anos chamado Timóteo. Então, desde os 13 anos, Timóteo começou a conviver com Paulo, começou a aprender com ele e ele, então, passa a fazer parte do cristianismo. Então, Paulo adotou Timóteo. Paulo não tinha filhos, ele não foi casado. Já ouvimos falar da história de Paulo. Ele era noivo de Abigail, mas Abigail morre, eles não concretizaram, não se casaram. E então Paulo adota Timóteo, ele como seu filho, seu amado filho. Então ele escreve essa carta para seu amado filho. E essa carta começa assim: dou graças a Deus. Ele estava preso, ele estava no final da vida, e ele dá graças a Deus por tudo o que ele aprendeu, por tudo o que ele estava passando. E ele continua assim: dou graças a Deus, a quem eu sirvo com a consciência pura desde os meus antepassados. Paulo incluiu seus antepassados nele.
Paulo sabe que ele recebeu toda essa herança, ele está ali porque aqueles que vieram antes, eles se esforçaram, eles também têm a sua história para que nós hoje estivéssemos aqui também vivenciando a nossa história. Então, honrai pai e mãe. Por que o mandamento é honrar e não amar pai e mãe? Como nós já vimos, muitas famílias são desestruturadas, muitas famílias vêm com desafetos. Então, como amar? Como amar uma pessoa que foi minha inimiga no passado? Como eu vou amar uma pessoa, como eu vou amar meu pai e minha mãe, se meu pai ele não dá assistência em casa, ele é violento com a família, a minha mãe também não liga, meus pais precisam estar fora. Como amar? Por isso que o mandamento é honrar. O que era honrar pai e mãe? Honrar é ter respeito, é ter atenção, submissão, devoção, misericórdia, compaixão, tolerância. Porque os nossos pais, eles são o nosso próximo. Eles são pessoas comuns, como nós, imperfeitas, e são o nosso próximo e que receberam essa missão. Não importa a história que teve, não importa o que eles fizeram, o que importa e que foi lida na mensagem, eles nos deram a vida. Então, todo esses sentimentos de respeito, compaixão, tolerância, é a piedade filial, que é o nosso estudo de hoje. O que vem ser, então, a piedade filial? É a obrigação incondicional que temos perante nossos pais de cumprir para com eles os deveres impostos pela lei de caridade e amor. Caridade, assisti-los na necessidade, repouso na velhice, cercá-los de cuidados, mas trazendo no coração essa gratidão. Por isso que eu, no início, falei assim, vamos colocar esse sentimento em relação aos nossos pais. Que sentimento que vem em relação aos nossos pais? Não importa se os pais estão vivos ou não, porque isso está na nossa alma, no nosso coração. Se ainda hoje temos alguma mágoa que trazemos lá no fundo em relação aos nossos pais, porque não fomos cuidados, porque os filhos se queixam, porque enchem a mão para falar, eu não fui amado, eu não recebi isso, eu não tive atenção, vamos olhar para a vida. Nós estamos aqui vivos graças aos nossos pais. Então, que razão nos leva a cumprir os deveres que envolvem a piedade filial? Por que deveres? Né? Honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Os nossos pais são também o nosso próximo. Os nossos pais são os nossos irmãos, a quem Deus nos confiou nesta existência terrena como responsáveis importantes pela nossa atual fase evolutiva. Se os pais eles não cumpriram essa missão, nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós não somos dos nossos pais. Nós recebemos os nossos filhos, mas nós vamos prestar contas o que fizemos com essa missão. O que você fez? Deus vai perguntar, o que você fez com o filho que eu te dediquei para você cuidar? Nós temos essa responsabilidade. Então, os nossos pais são os nossos irmãos. São esses espíritos, como foi falado anteriormente, que trazem a sua história. Muito têm as suas histórias de tristeza, de profundas tristezas, de perdas, de que não foram cuidados. Trazem
porque quando nós encarnamos, nós trazemos as nossas experiências positivas e negativas. Então, o que nós não resolvemos na reencarnação presente, nós vamos resolver numa futura reencarnação, porque o nosso objetivo é purificar o nosso coração. Jesus falou: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Se nós ainda trazemos mágoas, se nós ainda julgamos, nós ainda não temos puro o nosso coração. Então, muitos filhos ficam julgando, criticando os pais, julgando os pais, fazem exigências como se eles fossem superiores. Os filhos não são credores dos pais. Os filhos precisam ter essa gratidão pela vida. Então, por que não se pode amar seu próximo? Diz aqui no Evangelho. Não se pode amar o seu próximo sem amar ao seu pai e à sua mãe. Porque o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo. Quando nós falamos que devemos ter a compaixão, o que significa compaixão? Compaixão dos nossos pais. Compaixão é ser menos exigente e mais flexível com as dificuldades alheias. Caridade se resume: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, a compaixão é ser menos exigente e mais flexível com as dificuldades alheias e gera a solidariedade. A compaixão é aceitar a imperfeição dos pais, aceitar a nossa imperfeição, para aceitarmos também a imperfeição do outro. Então, se nós começamos nesse sentimento de o mandamento é honrar, isso vai se transformar em amor. Por isso que Jesus, ele fala da caridade. Às vezes, a gente não tem o amor, mas quando nós vamos olhando para o outro como o nosso irmão, que o outro também é uma pessoa comum e imperfeita como todos nós vamos... esse amor que todos nós trazemos, que é a nossa essência divina, vai despertando. E o amor vai despertando através da benevolência, da fraternidade, da solidariedade, da compaixão, da paciência. Isso tudo que Jesus veio nos ensinar. Então, o que vem a ser não honrar pai e mãe? O mandamento é honrar pai e mãe. Não honrar é isso, é quando o filho critica, quando ele julga, exige, ele se sente superior aos pais. Isso é uma ingratidão. O filho precisa ter a piedade filial. Nós precisamos ter a gratidão pelos nossos pais. Então, quando o filho ele consegue olhar para a vida que lhe pertence, ele sente a gratidão por aquilo que foi dado. A vida, ela é tão grandiosa que ela não tem preço. Nós precisamos olhar, valorizar a nossa vida. A postura de ingratidão é que nos infelicita, e não o que nos aconteceu. Então, se nós não tivermos aqueles pais que a gente desejava, que idealizava, não existem os pais perfeitos porque nós somos imperfeitos. É isso que nós precisamos compreender. Não existem os pais perfeitos. Aqui nesse mundo que nós vivemos, não existem os pais perfeitos. Então, honrar a grandeza dos pais, é nosso trabalho nessa encarnação. Se vamos, com esse honrar, com a gratidão, valorizando a nossa vida, nós estarmos aqui nessa experiência evolutiva. Se a criança teve essa experiência, hoje, como adultos, nós conseguimos fazer diferente.
Eu vi na internet uma, uma gravura, um senhor, num ambiente assim meio escuro, com uma porta entreaberta, e ele trazia um cartaz que dizia assim: eu vivo 24 horas numa casa onde eu sou agredido. Então, nós estamos num momento que precisamos ficar em casa. Quantas famílias estão se desestruturando neste momento, que é um momento único que nós temos. É um momento difícil, sim, mas é um momento abençoado, um momento que temos para refletir sobre as nossas vidas. Então, quantas famílias estão se desestruturando, casais se separando, né, crianças sendo agredidas, velhos, idosos sendo agredidos. Isso me chamou muito a atenção. Os filhos, eles devem ter como regra de conduta para com seus pais os ensinamentos de Jesus. Como o Espírito Baltazar falou na mensagem, lembrar de Deus. Se Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, quando nós vamos aprendendo a respeitar, a aceitar a nossa imperfeição, nós também aceitamos a imperfeição do outro, aceitamos a imperfeição dos nossos pais. Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe é o único mandamento que vem acompanhado de promessa. O que foi dito aqui no segundo item do início do capítulo? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, para viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. E aí, Jesus vem numa época em que o entendimento era outro, e Jesus então fala: honrai a vossa pai e a vossa mãe, para viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará, a terra de Canaã. Mas ele completa: meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material vai se transformar na pátria celeste. E quando nos chama a observação do mandamento, honrai a teu pai e a tua mãe, não é mais a terra que promete, mas o reino dos céus. Então, meu reino não é deste mundo. Que nós possamos fazer aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz. Vamos seguir esses ensinamentos de Jesus. Se ainda não conseguimos ter esse amor pelos nossos pais, se eles ainda estão vivos, vamos honrá-los, agradecendo, porque eles não importa se foi uma relação fortuita, que durou minutos, que durou um dia, um ano, o tempo que durou, o que aconteceu, essa história, cada um vai, no trabalho de autoconhecimento, vai poder cuidar da sua história. E agora eu me lembrei de uma história de um rapaz que ele foi procurar um médico porque estava passando por problemas emocionais e o início de uma depressão. E o médico, então, conversou com ele, e quando foi feita a anamnese, ele contou que tinha mais de 8 anos que ele não via o pai. O pai traiu a mãe, se separaram, e ele e o irmão tomaram as dores da mãe. Então, excluíram o pai. E ele continuou vivendo a vida dele, ele e o irmão, cuidando da mãe. O médico passou uma medicação para ele e voltou durante semanas. E o médico falava assim: você precisa curar. Ele via que quando ele falava do pai, ele se emocionava.
mas não queria saber do pai. Então o médico falava, para você curar, para você se curar, você precisa se reconciliar com o seu pai. O pai dele ainda era vivo, mas quando os pais não são vivos, nós nos reconciliamos no nosso coração. Então ele não queria ceder, mas o médico ia ajustando os remédios para poder ele ter um equilíbrio. E até num dia que ele foi na consulta, e ele falou que ele já estava preparado para procurar o pai. E o médico falou, mas se você for procurar o teu pai, se você for na postura de acusador, essa cura não vai acontecer. E o rapaz falou, eu estou preparado. Então ele ligou para o pai, que morava numa outra cidade. Eles marcaram de se encontrar no shopping, porque não sabia o que ia acontecer nesse encontro. Mas quando ele ligou para o pai ficou muito feliz de ouvir a voz dele. Então eles marcaram no shopping, se encontraram e ele foi com a esposa ficou passeando no shopping para que ele pudesse ter esse momento íntimo com o pai. E o pai, então, começou a chorar e falou assim, meu filho, me perdoe por tudo que eu fiz você e o seu irmão passar. E ele, na mesma hora, falou assim, não, pai, eu é que peço perdão, porque eu não tinha o direito de interferir na sua vida e da minha mãe. Eu não podia te excluir da minha vida. E isso me causou muito mal. A história sua com a minha mãe é a história de vocês. Não é a minha história, porque o Senhor continua sendo o meu pai. Eles ficaram conversando durante 7 horas seguidas. E ele saiu dali feliz. E toda a vida dele foi fluindo. Aquela depressão parou. Então, a gente, como o nosso pai e a nossa mãe, eles são as raízes da árvore. Essas raízes precisam estar firmes nesse solo sagrado. O tronco que cresce, que dá os galhos, as folhas. O que as folhas fazem? Elas trocam. É o dar e receber. Os galhos representam os nossos relacionamentos na vida. Os relacionamento de casal, com filhos, com amigos, relacionamento com dinheiro, com tudo. Como nós estamos nos relacionando com a vida? É como nós nos relacionamos com os nossos pais. Então, essa é a mensagem do Ohai e Pai e Mãe. Então, é cumprir com os pais de uma maneira ainda mais rigorosa tudo que a caridade determina em relação ao próximo. É ajudar os pais na velhice, proporcionando a eles o conforto. Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus faria se uma pessoa chegasse e estivesse precisando de ajuda? Muitos pais não têm mais condições de morar sozinhos, de se cuidarem, de se manterem. Os filhos é que vão poder proporcionar esse final de vida para os pais, fazendo o que for melhor para eles, mas com esse respeito, com essa compaixão, com essa submissão, com essa misericórdia. E o amor, então, vai brotando, porque o objetivo de cada núcleo familiar pequeno que nós vemos, que estamos, é para formar a família universal. E assim, cada encarnação que nós temos um pai, que nós temos uma mãe, é para aprendermos a amar. Cuidando do nosso próximo, nós estamos desenvolvendo esse amor. Eu não sei, ainda tem tempo, Valéria? Você, acho que você já confere para mim, por favor, Thelma. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Tá, então eu só vou ler o trecho aqui de um livro, só para que resume todo esse estudo, que é do livro SOS Família, da Joana de Ângeles, por Divaldo. Deveres dos filhos. Toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade aproveitada através do renascimento carnal.
O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus, para o caminho da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores e resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão à consciência, em forma da presença da culpa neles gravada. Auxiliá-los por todos os meios, ao alcance. É mistério indeclinável que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncias. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos e que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Ninguém se vincula a outrem através dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas ponderosas razões. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressão do dever de que te encontres investido. Joana de Ângeles. Muito obrigada a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.